Fala, Alminha, estamos aqui de novo para trazer uma reflexão. Minha gatinha ali curiosa. E hoje eu quero falar de um tema que, assim, muitas vezes eu evito falar, porque, assim, eu, por mais que eu seja espírita, sei que encontro muitas resistências com relação a várias coisas por pessoas que não são, mas que talvez queiram compreender um pouco mais sobre isso. E eu abri o Evangelho e estava falando sobre o perdão. Sabe, aquela fala de que a gente deve se reconciliar o mais rápido possível com as pessoas com as quais a gente tem alguma rusga, alguma inimizade com os nossos inimigos. Isso porque não é somente aqui para a vida terrena para que a gente fique melhor, porque quando a gente perdoa, a gente primeiro se liberta, né, dessa mágoa, dessa auto-obsessão. Às vezes a gente não se esquece de determinada coisa que aconteceu ou de alguma pessoa que falou algo que a gente fica remoendo e não liberta isso. E isso faz muito mal pra gente, sabe? E influencia em nossas relações porque a gente perde a confiança, como se um ato de uma pessoa pudesse determinar toda a vida dela. A gente se esquece de que a gente erra também. E às vezes a gente faz o melhor que a gente pode com a cabeça que a gente tem. E muitas pessoas estão na infância espiritual ainda mais. Por mais que sejam adultas, elas não têm consciência ainda propriamente dos atos e acabam falando sem pensar e agindo sem pensar. E a gente leva muito aquilo pelo lado pessoal. A gente se esquece de que as pessoas, elas têm as próprias bagagens e experiências de vida e talvez aquilo que ela tenha feito, ela reconhece como sendo algo legítimo, bom, como se ela tivesse só falado a verdade ou agido de forma legítima. E talvez seja isso, mas a gente fica tanto naquele lugar de defensiva e se protegendo que a gente tem dificuldade de perdoar. E eu comecei falando da doutrina espírita porque o propósito do perdão é muito mais profundo que isso. Ele, na verdade, ele tem a ver com a gente sanar as nossas inimizades agora, mas também evitar que isso se prolongue para além dessa vida, porque a gente que é espírita, a gente acredita muito nos laços. Esses laços que são afinidades, são laços de amor, mas também tem laços invisíveis que podem ser de rancor, porque isso acontece já aqui. Às vezes a gente fica pensando demais numa pessoa por algo que aconteceu. E depois que a gente sai aqui dessa veste, a gente continua sendo esse espírito, tendo essa individualidade, senão não seria possível a gente entender como existem certas circunstâncias e que parece que uma pessoa é favorecida e outra não. E a gente acredita muito nesse Deus infinito de bondade, de amor e de justiça. Então tudo que acontece aqui é providencial e tem a ver, na verdade, com o nosso plantio. A gente está colhendo o que a gente plantou. Às vezes a gente vem errando faz muito tempo e não é possível que a gente resgate tudo de uma vez. Então, que a gente repare o mais rápido possível tudo que exista. A gente às vezes encontra pessoas que estão num desajuste mental muito grande e a gente fala, usa essa palavra que a pessoa pode ser obsidiada, que nada mais é do que essa frequência de pensamento que pega outras frequências semelhantes e a gente consegue ficar nessa faixa vibratória que é muito baixa e talvez se a gente tivesse consciência disso, desse outro universo invisível para muitos olhos, né? A não ser que a pessoa seja médium, se a gente tivesse essa consciência, a gente ia tentar sanar essa dívida. E como que a gente faz isso? É muitas vezes pagando com bem. E aí eu abri aqui no Livro dos Espíritos duas questões que falam sobre isso. Uma delas é a 661, que fala assim: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? E a resposta é: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando a sua conduta. As boas obras, as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Às vezes a gente até se arrepende. A gente se arrepende do que fez, mas pouco a gente faz para corrigir. Então de nada vale. O que vale é a ação que a gente está implementando. A gente percebe como é difícil operar uma mudança muitas vezes na nossa vida. Imagine com relação às pessoas que a gente tem algum desafeto ou alguma dificuldade. Se
Se a gente não consegue se aproximar, o mínimo que a gente pode fazer é fazer uma oração. Isso já exige de nós uma postura de atividade. Estou fazendo algo. É muito interessante falar sobre isso, porque certa vez eu trabalhei num lugar que era meio ostensivo. Era num lugar que envolvia política e a gente conhece bem quem já trabalhou com isso, que pode ser muito pesado. E tinha uma pessoa específica que eu acho que ela não gostava de mim. Nossa, eu me sentia mal quando eu estava nesse lugar. E essa foi justamente uma época em que eu fiz um curso de física quântica que falava que algumas palavras que a gente falasse ressoava também com o mundo externo. Então eu tinha aprendido na época que o ser humano tem uma palavra que faz a gente se conectar imediatamente conosco, que é a palavra alma. E aí eu deveria falar com essa palavra o que eu desejava. E aí eu comecei como prática a fazer todos os dias a seguinte coisa. Eu falava, minha querida alma, eu sou fonte inesgotável de perdão. Minha querida alma, eu sou fonte inesgotável de aceitação. E eu comecei a fazer esse exercício todos os dias. E foi interessante que essa pessoa que não gostava de mim, ela começou a modificar o próprio comportamento. Eu não sei o que aconteceu. Acredito que tenha sido a frequência que eu comecei a emanar, que era de amor. Eu também falava isso, eu sou fonte inesgotável de amor. E isso começou a resbalar nela. E ela começou a me tratar de forma diferente. Então, assim, se você exercita, se você tenta fazer de fato isso com persistência e força de vontade, a gente percebe que existe uma modificação. Isso porque o nosso coração é eletromagnético. Elétrico, essa parte tem a ver com a vibração que a gente emana. Magnético, a gente atrai para nós pessoas, situações, sentimentos. E isso tem a ver com essa consciência que a gente tem do que a gente está emanando, do que a gente está desejando. E foi na prática isso que aconteceu. Eu comecei a emanar coisas diferentes, essa pessoa sentiu e ela começou a devolver. Bom, achei outra pergunta aqui que eu falei, né? Que tem a ver com isso, com essas antipatias. E a questão 887, que fala assim: disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos. Tá falando assim que não seria natural, né, a gente ter inimigos, porque a gente não se dá com todo mundo, né? Isso tem a ver com a gente, as nossas tendências naturais. E a resposta é: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, tornando-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Às vezes a pessoa se vinga achando que vai ser melhor, quando na verdade ela está se mostrando muito pior. Eu já ouvi aquela frase muitas vezes, que é o seguinte: nossa, quando eu sou boa, eu sou ótima. E quando eu sou ruim, eu sou pior ainda. Ou seja, a gente está dando vazão, colocando energia já no que não é bom. Isso vai fazer, não a gente crescer, vai fazer a gente ser inferior àquela pessoa. Para que a gente seja superior a alguém, a gente precisa pagar o mal com o bem. E a gente tem que estar nesse lugar de vigilância, senão a gente cai, porque a gente tem uma tendência natural a achar que quando a gente está falando mal, por exemplo, de uma pessoa, a gente está sendo melhor, quando na verdade não é isso. A gente conhece muito mais de uma pessoa pelo que ela está fazendo, pelo que ela está falando do outro, do que propriamente de outra forma, porque sai da boca o que está cheio o coração. E a gente precisa se purificar constantemente, a gente precisa se melhorar por meio do esforço próprio. E se eu tô falando de alguém, quer dizer que eu já tô envenenada, eu tô precisando perdoar. Então, que essa seja a mensagem de hoje, que a gente consiga exercitar cada vez mais o perdão. Eu me lembrei também, quando eu abri essa mensagem sobre perdão, de uma história verídica do Chico Xavier. Ele tinha uma vizinha que não gostava dele, que o cachorro do Chico incomodava muito ela, fazia barulho. E certa vez ela arquitetou um plano naquele momento em que estava com baixa consciência. Ela pensou em matar o cachorro do Chico. Imagina, gente, a gente ama o nosso próprio pet, né? E ela fez isso, ela matou o cachorro dele. E ele, nessa frequência já de perdão, de caridade, exercendo bem, ele não retribuiu com mal. Pelo contrário, quando ele soube de uma oportunidade que ele pudesse ajudá-la, ele fez isso. Porque ele descobriu
um pouco mais à frente desse fato que ela precisava de uma geladeira e ela não tinha condições de comprar. E ele, na época, trabalhava com muito esforço, ele tinha pouco dinheiro, porque as obras de caridade que ele fazia, né, essas psicografias, eram só para auxílio, só para ajuda. Nunca foi um centavo para ele. Ele vivia do próprio trabalho dele, que ele já foi funcionário público, já trabalhou em outras profissões normais, e ele juntou o dinheiro dele e comprou uma geladeira para essa vizinha. Imagina como que foi para essa mulher quando recebeu uma ajuda que ela tanto tinha necessidade, sabendo do que ela fez. Foi um momento muito difícil, tem relatos desse fato em alguns livros, e ela pediu perdão para ele pelo que ela tinha feito. Ele pagou mal com bem. E disso foi muito bom. Imagina como você se sente depois que faz propositalmente uma ação boa. Não foi fácil para ele. Ele teve que, com certeza, orar muito para que ele conseguisse perdoar essa mulher pelo que ela tinha feito. Mas foi possível, foi feito e passou. Porque a nossa vida é assim, se a gente passa do desespero, a gente consegue enxergar melhor. É aquela frase, né, aquele ditado popular, né? Depois da tempestade vem a bonança, a gente só precisa conseguir transitar por essas regiões. Se você ficou interessado com esse assunto, você pode deixar nos comentários. Se inscreva, compartilhe e até mais.